canal José Neumann e Pinto do YouTube tem a grande, subida honra de receber o professor Roberto Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, em Cambridge, em Massachusetts. Carioca, pensador, 72 anos, ex-ministro de Assuntos Estratégicos no Brasil, conhecido conselheiro político, colaborou com Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Ciro Gomes e outros políticos brasileiros. E com o Ciro ele assinou um livro a 4 mãos, O Próximo Passo, uma edição desta mesma editora que editou meu livro, Sei de Lula. Sei de Lula, é o Zé Mário Pereira, da Top Books do Rio. É uma honra, professor, recebê-lo no canal José Neumann e Pinto, com 318 mil inscritos. Seja bem-vindo. Não estou ouvindo. Voz. Agora sim. Sim. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado. O senhor é neto de Otávio, o denista e socialista. Sou neto de Otávio. Sou neto de Otávio e sobrinho neto de João. E sobrinho neto de João Mangabeira. Esses dois nomes, professor, são nomes que ilustram a política brasileira, que não merece esses nomes, porque hoje nós não temos mais ninguém que se pareça com esses dois ilustres baianos, ex-governador da Bahia, o seu avô. É filho de alemão, o professor. A irmã dele foi perseguida pela ditadura militar. São raríssimos políticos como os Mangabeira de antanho na política de hoje. Por que essa decadência moral tão grande na política brasileira? O senhor que entende tão bem do assunto, o professor Roberto Mangabeira Unger. Nós temos uma... Está falhando a sua comunicação. Eu não estou ouvindo, professor. Ainda não elevou o padrão de exigência. Né? E nós estamos temporariamente nessa terra de ninguém, que é ilustrada pela atual sucessão presidencial. Quando nós temos dois candidatos na posição de liderança, um com o antagonismo da maioria do eleitorado e hoje com o antagonismo da quase maioria do eleitorado. Cada um precisa do outro. Um só ganha se tiver o outro como opositor. E nenhum dos dois propõe uma alternativa que diga respeito aos problemas reais do país. Mas eu vejo uma coisa mais grave ainda, professor Mangabeira. É que nós, graças a uma reeleição muito mal feita, nós somos obrigados a conviver com uma polarização eterna e com dois presidentes perpétuos que poderão, enquanto viver, disputar a eleição um com o outro. Então, mais do que tudo, nós estamos diante de uma situação que eu não sei se o senhor, com a sua experiência, o seu conhecimento, já viu algo semelhante no mundo. Mas qual é o mais grave, Neumann? O mais grave é que o cerne da proposta desses dois candidatos é o casamento do fiscalismo financista, a rendição ao rentismo financeiro, de um lado, e o pobrismo de outro, a distribuição das sobras do rentismo financeiro para os pobres. Foi justamente sob a égide dessa doutrina que o Brasil chegou ao abismo onde nós estamos. O país parou de crescer, a distância entre o Brasil e os países liderantes do mundo aumentou, e estamos no chão. Essa é a realidade. Esses dois candidatos não oferecem ao país a alternativa produtivista e capacitadora de que precisamos. E eu lhe digo mais, o seu amigo Joaquim Falcão, numa entrevista nessa mesma sala, citou o cientista político pernambucano Antônio Lavareda
para quem o Brasil está vivendo uma situação terrível de ansiedade, de angústia na política. E o Joaquim completou, na direção do pânico. O senhor concorda com os dois, professor Mangabeira Unger? Na direção do pânico, quer dizer, na direção da anarquia, na direção do vazio programático. Qual é o nosso maior problema nacional hoje, Neumann? O nosso problema maior nacional não é a desigualdade. O nosso maior problema nacional é a mediocridade. Nós estamos afundando no pântano da mediocridade. O nosso aparato produtivo desequipado, nós evoluímos rumo ao século XIX e mascaramos o nosso malogro com as nossas riquezas naturais, na agricultura, na pecuária e na mineração. São elas que pagam as contas. Nós colocamos no navio a soja pouco transformada, o minério de ferro não transformado, enviamos à China e recebemos de volta todos os produtos do engenho humano. Essa troca é o sinal do nosso fracasso, é a comprovação do nosso malogro nacional. Nós precisamos agora de um outro projeto, de um projeto que equipe o aparato produtivo do país, na época da economia do conhecimento, que capacite os brasileiros por uma maneira de ensinar e aprender que rompa com o enciclopedismo raso e enciclopédico que domina a economia brasileira, por uma reinvenção da política regional para que esse novo projeto produtivista toque o som da realidade regional em cada uma das grandes regiões do país e por um aprofundamento da democracia brasileira, a construção de uma democracia que não necessite de crises para possibilitar mudanças. É disso que precisamos. Essa é a tarefa, uma tarefa de reconstrução institucional. Nós não vivemos um grande momento de reconstrução institucional desde a época de Vargas, o Vargas de 50, o corporativismo de Vargas. Eu não proponho a volta ao corporativismo de Vargas, mas hoje ele está esvaziado pela imitação dos Estados Unidos, o neoliberalismo, e vivemos em meio aos destroços do corporativismo varguista. Essa é a nossa situação. Nós temos alguma chance de sair dela, de superá-la, professor? Porque, veja bem... Temos sim, e a razão pela qual temos é que há uma outra realidade social no Brasil hoje. Hoje nós temos uma segunda classe média, mestiça, morena, que vem de baixo, uma pequena burguesia empreendedora, a grande parte dela evangélica, que abraçou uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás dela, há milhões de trabalhadores ainda pobres que querem seguir o exemplo dessa vanguarda de emergentes. A grande revolução brasileira hoje seria o Estado brasileiro se colocar como o aliado desses emergentes e desses batalhadores, usando o poder e o recurso dos Estados para uma democratização radical de oportunidades e de capacitações. Um projeto produtivista, capacitador e includente. Esse deve ser o nosso objetivo nacional. Não vamos consegui-lo com esses candidatos liderantes que estão aí. Professor Mangabeira Unger, no meio disso tudo, nós temos a seguinte, o Ney Lima Figueiredo, que também me deu uma entrevista aqui, disse que, seja quem for que ganhe, ou Lula ou Bolsonaro, vai governar contra metade do país, o que é uma tarefa impossível. Agora, no meio disso tudo, tem o Centrão, apareceu essa figura do Centrão. Até que ponto o Centrão obstrui, se torna um obstáculo dessa saída que o senhor enxerga? Não acredito, eu enxergo muito o Ciro Gomes. Eu acho que talvez
uma opção dessas só sob a batuta do Ciro Gomes. Tudo isso aí das conspirações políticas, do sectarismo partidário, tudo isso é superficial. O básico é o seguinte: o brasileiro hoje, esse emergente, esse batalhador, esse que rejeita a política dos encostados, das sinecuras, dos benefícios, o que é ele? Ele quer ser respeitado como um agente a empoderar e não ser diminuído como um beneficiário a cooptar. É isso que o país quer empoderamento. Qual é o nosso recurso nacional mais importante? É uma vitalidade desmesurada, anárquica, quase cega. E qual é a nossa tragédia? Haver negado a nossos concidadãos os meios institucionais para transformar essa vitalidade latente em espontaneidade preparada, culta, capaz. É isso que temos que fazer no país. Olha, doutor Mangabeira, em 1975 eu conheci Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, e fiz uma série de reportagens no Jornal do Brasil chamada O Perfil do Operário Brasileiro Hoje. Naquele tempo, o sonho do operário brasileiro era ter uma casa própria. De lá para cá, nada levou a realizar esse sonho. E agora, esta semana, o professor Joaquim Falcão escreveu um brilhante artigo na Folha, mostrando que a grande maioria da população brasileira quer, sobretudo, casa própria. Quer dizer, a grande maioria da sociedade brasileira... Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Qual é a aspiração da maioria da humanidade? Não é uma aspiração proletária, é uma aspiração pequeno-burguesa. A maioria aspira a uma pequena prosperidade, a uma modesta independência. Por default, por falta de outras formas de efetivar esse anseio, caminham para a ideia da propriedade familiar isolada, arcaica. A tarefa dos progressistas seria vir ao encontro dessa aspiração majoritária e provê-la de outros instrumentos. Hoje nós estamos vivendo no mundo numa nova situação. Havia um atalho para o crescimento econômico, era a industrialização convencional. Esse atalho não mais funciona. A velha vanguarda industrial deixou de ser vanguarda. Hoje ela é o resquício de uma vanguarda anterior, o satélite da nova vanguarda, a vanguarda da economia do conhecimento, densa em inovação e tecnologia e vocacionada para o experimentalismo permanente. O problema é que essa nova vanguarda, onde ela existe, nas grandes economias do mundo, existe apenas em forma insular, com uma série de franjas excludentes que excluem a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. O que teríamos de fazer é romper esse dilema do segundo lado, construindo uma economia do conhecimento includente. Agora, isso... Faltou. O Estado brasileiro tem instrumentos excepcionais. O SEBRAE, o SENAI, a SENAC, Embrapa, bancos públicos de desenvolvimento. O Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos necessários para construir essa economia includente de inovação. O que nós não temos é o projeto. E, em vez de projeto, o que nos oferecem essas forças políticas dominantes? De um lado, o cortejo do rentismo financeiro, aquilo que eu chamava o financismo fiscalista. E, de outro lado, a distribuição de esmolas de compensações para os pobres. O povo brasileiro não quer isso, quer instrumento e oportunidade para botar para quebrar. Isso mesmo. Agora, o senhor
tentou ser candidato a presidente, não conseguiu, e hoje está cada vez mais difícil, porque o Brasil se limita a esses dois aí que o senhor falou muito bem, o rentismo e o esmolismo, né? Nas suas... Nós temos uma alternativa, é o apoio a Gomes, que é o único que tem a capacidade de romper isso, oferecer uma alternativa real ao país, uma alternativa produtivista. O Ciro encontra muitas objeções, há muita gente que não gosta dele, que não gosta do temperamento dele, mas o fato é que o Brasil precisa ter agora na presidência um líder político capaz de enfrentar os interesses dominantes. Para votar no Ciro não é preciso gostar do Ciro, só é preciso gostar do Brasil. Professor, o senhor tem conversado com políticos aqui no Brasil, inclusive com o Ciro, né? O senhor acha que ainda é viável nessa eleição nós partirmos para essa solução que o senhor aponta, ainda nessa eleição? Sem dúvida. E eu digo o seguinte, veja um aspecto muito importante dessa sucessão presidencial. O voto declarado em Lula, combinado com o voto preferencial é aqueles eleitores que dizem que poderiam votar no fulano de tal. É quase idêntica à mesma soma de Ciro. Quer dizer, 40% do eleitorado indica preferência por Ciro. Por que não vota nele? Vota nele porque acha que ele não pode ganhar. Mas se ele conseguisse chegar naquele ponto de inflexão em que a vitória dele possa ser vislumbrada, o quadro eleitoral mudaria drástica e rapidamente. Professor, como o senhor analisa? Nós começamos essa campanha com a possibilidade do Sérgio Moro e, de repente, agora nós estamos com a notícia de que o Lula processa o Sérgio Moro e a Justiça tornou o Sérgio Moro réu, cumprindo uma profecia que eu já fiz há muito tempo, e que o condenado teria as anulações completamente anuladas. Sim, e o juiz seria condenado. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê? O senhor que é um homem da lei, até no seu... Era tudo previsível porque semearam nulidades jurídicas, judiciais, e agora colheram os resultados políticos dessa prática. Isso aí é o que ocorreu. Professor, o senhor, além de políticos, o senhor tem conversado muito com artistas, como, por exemplo, Caetano Veloso, de quem o senhor é amigo, né? O que é que o senhor extrai dessas suas conversas com Caetano? Deixa eu lhe dizer o seguinte, Neumann. Em primeiro lugar, a ideia aceita por alguns desses artistas de que o Lula, com todos os seus defeitos, representa o resguardo da civilização contra a barbárie. A barbárie seria Bolsonaro. Foi essa civilização reduzida ao financismo e ao pobrismo que resultou na barbárie. Como é que podemos repetir esse drama? Não há esperança nisso, não há condição de avanço. E aí eu chego à minha segunda indagação, Neumann. Por que a elite de endinheirados no Brasil está procurando um candidato? Sempre teve um candidato em Lula. Quer dizer, o que faz Lula? Lula chama os banqueiros para governar o país e distribui um pouco das sobras para os pobres, para calá-los. O que querem mais os banqueiros? Por que estão procurando um outro candidato? Por puro preconceito de classe, por preconceito cultural. Nós, os progressistas, nós que queremos levantar o Brasil do fosso, é que deveríamos estar querendo construir uma alternativa política. O senhor é um grande especialista, o senhor é conhecido como um grande pensador, mas é também um homem da lei, como eu estava dizendo, até no seu e-mail tem a palavra lei em inglês, né? Como é que o senhor enxerga
esse conflito agora entre o Supremo e o presidente da República, com o Supremo tomando decisões até fora da Constituição? Há um grande vazio político. No nosso regime, o regime presidencialista, estando o presidente desorientado, fraco, chegado a golpes e contra-golpes e desinteressado dos negócios do Estado, da prática de governo, há um vazio no centro. Esse vazio é preenchido pela anarquia. E uma das formas da anarquia é o ativismo judicial, em que os juízes dos tribunais superiores, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, começam a instituir uma espécie de estado de exceção permanente. O resultado, é a expressão derivada dessa circunstância maior. Nós precisamos ter na presidência da República alguém que faça valer a autoridade da presidência da República, que tenha visão clara e vontade forte. Quando nós tivermos um projeto forte no centro do poder, nós voltaremos a ter partidos fortes. Os reformadores, em geral, imaginam no Brasil que os partidos fortes são a causa dos projetos fortes. No Brasil, aconteceu o inverso. O regime mais partidário mais forte que nós tivemos foi o que evoluiu na República de 46, em torno do projeto Getúlio. Os partidos a favor de Getúlio e os partidos contra o Getúlio foram fortes porque havia um projeto forte. Enquanto Getúlio se reinventou como nacionalista industrializante e houve um projeto forte. Voltaremos a ter partidos fortes quando voltarmos a ter um projeto forte. E o projeto forte agora no Brasil só pode ser um. Tem que ser o projeto de equipar a produção brasileira e capacitar os brasileiros. Professor Mangabeira Unger, nós temos a presença frequente dos militares na política no Brasil, que é um absurdo. Por exemplo, agora, o Mourão, que é o vice-presidente, está participando de um projeto militar que quer interferir em tudo. O Bolsonaro está dando salários altíssimos de marechal aos seus generais, mas o que mais me incomoda é o seguinte: professor Unger, eu tenho ouvido todos os anos, desde a queda da ditadura, ordens do dia, militares louvando o golpe de 64, e nenhuma autoridade civil, nenhuma instituição se levanta contra. Continuamos hoje, o Bolsonaro é apontado como... Pois não, professor. Sabe qual é o paradoxo, né, Mani? Que num governo povoado por militares, com milhares de oficiais da ativa no governo, a causa da defesa está abandonada. Essa deve ser a nossa maior preocupação. O Brasil, dos países grandes da história moderna, é o mais pacífico. Mas nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Precisamos de defesa para poder dizer não. Não queremos viver no mundo em que os beligerantes estão armados até os dentes e só os pacíficos estão desarmados. Esse é o mundo em que estamos. O grande problema desse quadro que você descreve não é o fato de que temos soldados politiqueiros, como temos a rodo. O grande problema é que a causa da defesa do Brasil está abandonada. A maior reforma militar que nós tivemos antes do final do século XX foi a que aconteceu sob o governo de Epitácio Pessoa, na gestão do único ministro civil da guerra, João Pandiá Calógeras. Quando os militares assumem a conduta da defesa, a causa da defesa é arruinada. Essa é a lição em todo mundo. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação não é que os militares estejam preparando golpes ou se metendo em política. A minha preocupação é a consequência, o abandono da defesa do Brasil. Nós precisamos construir uma força de defesa séria que assuma a tarefa sacrossanta de resguardar o nosso país.
Dá um belo livro, hein, professor? Mais um livro para o Zé Mário da Top Books, publicado do senhor. Aliás, o senhor leu Sim as Pretas da Bahia, Suas Escravas, Sua Joia, do antropólogo baiano Antônio Risério? Como é que o senhor vê essa Não li ainda, ascensão? mas sou um admirador de Risério. Né? E O Risério está... quando ele é atacado pelos defensores da política identitária no molde dos Estados Unidos, a minha admiração por ele só aumenta. Eu também. Eu elogiei muito esse livro. Agora saiu uma segunda edição na Top Books a respeito dessa questão do fascismo, da esquerda fascista identitária. E é muito bom que o senhor dê essa força, né? Mas o Risério está isolado, né, nessa briga, mas é um brilho, né? É uma coisa brilhante, né? Mas, professor... Nós estamos acostumados a isso na Bahia, Neumann. Né? Não na Bahia, no Brasil. B de Bahia, B de Brasil, né? Professor, está terminando o nosso tempo, mas eu queria que o senhor desse uma palavrinha a respeito da guerra, da invasão da Ucrânia sobre a Rússia. Putin terá cometido um erro estratégico invadindo a Ucrânia? Quando essa guerra chegará ao fim? Em que condições? Não, ninguém sabe, Neumann. Ninguém sabe. É claro que tudo isso é um absurdo e é um desastre para a Rússia, que agora é jogada nas mãos da China como um Estado cliente da China. Mas o que importa para nós? O que importa para nós é que nós estamos no mundo sem regra, no mundo sem ordem. Precisamos agora transformar isso num sistema de governança global sem governo mundial. E o Brasil tem condições excepcionais, porque, por ser um país pacífico, longe dos conflitos entre os grandes países da Eurásia, para trazer luz e alento à humanidade. Se nós conseguirmos acertar o nosso próprio caminho, poderemos desempenhar um papel exemplar na humanidade. E é isso que eu quero para meu país. Nós estamos acostumados a imitar. Nós estamos vergados sob o jugo do colonialismo mental. Nós não estamos acostumados à pretensão da grandeza, a ideia que nós poderemos estar na linha de frente. Mas é exatamente isso que eu proponho ao país. O Brasil como vanguarda, uma vanguarda exemplar dentro da humanidade. Professor Mangabeira Unger, o senhor é descendente dos raríssimos políticos brasileiros honestos e com projeto. O senhor mora nos Estados Unidos. Então me responda. Eu acabo de ver um filme do filho do Flávio Tavares, Camilo Tavares, mostrando a importância dos Estados Unidos no golpe de 64. Agora, me parece que o mundo espera que os Estados Unidos não permitam o golpe do Bolsonaro e dos seus soldados. O senhor acha que os Estados Unidos são um garante da democracia no Brasil neste momento? Não, claro que não. O único garante da democracia no Brasil tem que ser o Brasil, o povo brasileiro. Não é que os Estados Unidos nos acorrentaram, claro que eles intervieram na nossa política, ajudaram a nos impor a ditadura, mas quem é o culpado? Nós é que somos os culpados. Tratemos de nos levantar, tratemos de dar braços, asas e olhos a essa vitalidade brasileira. Professor, para encerrar, o senhor é sempre muito taxado como messiânico. Hoje se fala muito na religião, na política, né? Como é que o senhor encara essas críticas do seu messianismo e como é que a religião na verdade, usada de forma abusiva por esse Bolsonaro e seus pastores, pode ainda influir na política brasileira? A política, quando ela é séria, necessariamente tem uma dimensão profética. Ela resolve os problemas concretos à luz de um horizonte. E esse horizonte, para o progressista, é a ideia de um engrandecimento compartilhado. Como é que nós nos engrandecemos? Nós nos engrandecemos juntos. Essa é a ideia central do liberalismo, do socialismo, é isso que importa. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos reconstruindo as estruturas institucionais.
A política séria não só tem que ter uma dimensão profética, mas tem que ter um conteúdo institucional. Agora, para aprofundar a democracia brasileira e construir no Brasil uma democracia de alta energia que não necessite de traumas para permitir a transformação, e uma reconstrução da economia de mercado, para que mais gente tenha mais acesso a mais mercados de mais maneiras. É isso que é sério na política. A orientação profética transformadora combinada com o experimentalismo institucional. É isso o que eu proponho a meus concidadãos. E nós todos temos a graça e a honra de tê-lo como concidadão e de agradecer as suas sábias palavras neste momento em que o Brasil tanto precisa delas, professor. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Até logo.